Meus amigos, boa tarde a todos. É uma grande alegria ver essa sala com tantos rostos conhecidos, com tantos amigos. A gente vai entrando na energia, né, da sala e o nosso coração vai se alegrando cada vez mais. Então, sejam muito bem-vindos à nossa retomada. Na verdade, o mês passado nós tivemos aqui, né, a honrosa visita de Dr. Domingos, mas a nossa retomada aqui mais intimista, mais doméstica, começa hoje. Então, nós vamos agora, em 2024, fazer um estudo, né, dos centros de força, um a um. Hoje, nós iniciaremos com o estudo do chakra básico, que estará a cargo da Fabíola, nossa querida Fabíola. Então, nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a nossa prece, mas então nós gostaríamos de dar as boas-vindas. Vocês estão animados? Sim! As férias não deixaram assim, vocês meio nada disso, né? Então, meus amigos, vamos juntos nessa jornada em busca do sagrado em nós. Eu vou passar agora para a Gilda, fará a leitura e um breve comentário, e depois a Georgiana fará a prece, a Camila, então, nos apresentará o tema de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É uma satisfação que todos nós retornamos aqui, né, para aprendermos juntos. Né? E aqui saiu no Evangelho, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. A Bíblia é claramente, tá? No Evangelho. E aí, eu vou ler e depois passar para o item que saiu especificamente. Então, está assim. Em Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E eles disseram-lhe: porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e pagai-lhes, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha senão quando a 10ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E recebendo, eles murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam, senão uma hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor. Mas em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? O vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Bem, então saiu nas instruções dos Espíritos, né, sobre essa questão dos últimos serão os primeiros. Né? E essa passagem é bastante, sempre muito emblemática para nós, do Espiritismo, né? Porque a gente ouve diversas vezes que nós somos os trabalhadores da última hora. E
muitas vezes a gente pode até pensar, né? Nós já tivemos a oportunidade nessa encarnação de conhecer essa codificação da doutrina espírita, né? Não seríamos aqueles que estaríamos à frente, né, de uma jornada há muito tempo e requerendo também essas moedas, mas a gente tem aprendido que nós somos esses trabalhadores da última hora, sim. Mas a passagem ela nos remete muito na questão de não valorizarmos essa questão de quem chegou primeiro ou quem chegou por último. O fato é que todos estaremos reunidos em uma mesma proposta, quando Jesus disse, né, que das ovelhas do Pai nenhuma se perderá. Então, interessa em que momento e que nós decidimos empreender um processo de autoconhecimento, de autoconsciência, de conhecer essas verdades sobre a vida, mas interessa o momento que o fato da gente ter ingressado nessas fileiras, né, ser o último lá na fila, mas ter ingressado nessa fileira. E não deveremos requerer, caso a gente chegou antes, né, como a gente muitas vezes aqui tem o orgulho de dizer, eu estou há 50 anos no Espiritismo, há 40 anos no Espiritismo, há 30 anos no Espiritismo. E alguns dizem que estou há 5 anos no Espiritismo. Muitas vezes essa pessoa, ela, às vezes, abraçou de uma forma menos sofrida e menos resistente do que nós, né, que chegamos antes aqui, né, e às vezes está requerendo um reconhecimento, alguma coisa que a gente possa estar, enfim, que o nosso ego esteja requerendo, né, de estar ali, sendo visto ou vista. Então, nessa seara, quando se trata em ser avaliados, analisarmos a nossa natureza mortal e a nossa criação divina, coletiva, todos nós, dentro do coletivo de um mesmo Pai, não há o que a gente requerer em nenhum lugar. Importa que nós chegamos em determinado momento onde cansamos do sofrimento, cansamos de atender o nosso ego tão vaidoso, né? E chegamos. Graças a Deus, chegamos. Nossa, agora para a Georgiana fazer a nossa prece. Então, meus queridos, agora vamos ficar todos de forma bem confortável. Quem quiser pode fechar os olhos, de tal forma que possamos mentalizar uma paisagem bonita, calma, serena, uma brisa gostosa batendo no nosso rosto. E com isso também mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, agradecendo por essa oportunidade que estamos aqui, oportunidade de podermos estarmos aqui e aprender um pouquinho mais. Que esse encontro possa ser um encontro de muita alegria por nossos pensamentos, por nossos corações, absorvendo conhecimentos que vão acrescentar, né, aos nossos conhecimentos no caminho da nossa busca de autoentendimento, de autopercepção de nós mesmos. E com isso, melhorando a cada dia que passa, mais e mais. Que possamos ser transformadores de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso caminho. E que o nosso Pai, os mentores espirituais aqui presentes, possam abençoar esse trabalho com paz e harmonia. E assim seja. Boa tarde a todos. Como as meninas, eu gosto de falar meninas, são todos meninos, né? Então, as meninas falaram uma grande alegria, a gente está retomando aqui, né, ao longo desse ano, a nossa jornada, que começou com um colega que veio de São Paulo, mas agora nós vamos fazer aquele percurso, né, por cada um dos chakras, e nós programamos fazer há 2 meses cada um dos chakras, para a gente poder trazer informações, aprendemos juntos, né? E então é uma grande alegria mesmo a gente ter tantos rostos amigos, tantas pessoas queridas aqui conosco. Bom, sempre lembrando, né, que
que esse projeto ele foi pensado com muito carinho e a comunhão, mais uma vez, nos abraçou para que nós pudéssemos começar esse trabalho. Para aqueles que estão vindo, a gente sabe que hoje tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, nós começamos a jornada ano passado, em agosto do ano passado, com a apresentação do perispírito, do homem transdimensional, e esse ano a gente entrou no módulo 2, que começou com o colega Domingos Paulino em São Paulo, e ao longo do ano nós vamos estudar cada um deles. E provavelmente, pela nossa programação, a gente termina essa jornada em 2025. Então, vamos juntos. Bom, para aqueles também que não nos conhecem, nós somos da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, que foi fundada em 19 de março de 2007. Então, agora nós estamos fazendo 17 aninhos, né, de aprendizado na medicina da alma. Muitos daqui participam da associação e é uma grande alegria, né, porque a gente está nesse aprendizado. Para aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre a questão do movimento médico espírita, aqui tem um livro que se chama Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita, que é pela AME Brasil Editora, que conta um pouco da história da própria doutora Marlene Nobre e de todas as AMEs que foram fundadas a partir de um trabalho pioneiro que ela fez. E hoje nós temos cerca de 73 AMEs por todo o Brasil, além da AME internacional. E todos nós estamos vinculados à AME Brasil. Bom, aqui eu sempre falo que na nossa associação, sempre os inspiradores para que a gente pudesse caminhar dentro da questão da medicina da alma, buscando profundidade no conhecimento que, de certa forma, nós formatamos ao longo da vida, não poderia deixar de ser o grande médico de todos nós, nosso Mestre Jesus, e esses incríveis, né, e maravilhosos trabalhadores que vieram para fazer esse trabalho conosco, né? Assim, que deixaram um legado para que a gente pudesse continuar essa caminhada. Não poderíamos deixar de citar, claro, Dr. Bezerra de Menezes, que também é o patrono de todas as AMEs, doutora Marlene Nobre, que foi, de certa forma, convocada pelo Dr. Bezerra de Menezes para materializar o movimento médico espírita, e o nosso querido Chico Xavier, com todas as suas mais de 400 obras, que tanto traz ensinamentos, e especialmente para a nossa associação, a toda a obra literária de André Luiz, como vanguardeiro da medicina do futuro. Aqui tem alguns contatos nossos, nós temos um canal do YouTube, o Instagram e o e-mail. Isso aqui tudo vai depois passar para vocês, então só para... E a gente sempre fala que a pretensão nossa é fazer um estudo com o intuito da gente ter a perspectiva do espírito imortal. Nós sabemos que esse conhecimento é um conhecimento milenar e não temos a pretensão de esgotar e nem sentirmos que somos expertos nesse assunto, mas nos interessa estudá-lo profundamente, porque acreditamos que com a perspectiva do conhecimento espírita, a gente pode enriquecer ainda mais uma tradição milenar que já é riquíssima de ensinamentos. Então, por isso que a gente fala, perspectiva do espírito imortal, como essa montanha, né? Porque aqui, quando a gente fala, eu brinco muito na questão de subir uma montanha, porque como essa montanha, ela retrata um lado sombra e um lado luz, que é exatamente como todos nós somos, a nossa escala evolutiva. E evidentemente que quando a gente quer alcançar altos cumes, precisa do esforço individual, precisa de muita determinação e persistência. E isso não deixa de ser, de uma forma figurada, a nossa experiência aqui reencarnatória. E aí, como nós estamos falando
exatamente de um sistema energético, o nosso corpo perispiritual, nós estamos exatamente saindo dessa matéria densa para uma parte mais sutil, e essa parte sutil, profundamente estudada pelas tradições milenares, e percebe-se que nessa estrutura eletromagnética e vibracional, ela está vinculada a vários elementos, inclusive a questão da cor, som. Da mesma forma que nós vamos estudar os 7 chakras principais, nós temos 7 notas musicais, nós temos o número 7 com bastante significado, e cada uma tem sua cor, tem o seu tom e tem a sua percepção vibracional. Então nós encontramos esse pequeno vídeo, que nós já passamos para o pessoal que já está no grupo, mas que nós vamos aqui aproveitar essa oportunidade para que a gente possa visualizar a força de cada um desses chakras do ponto de vista energético, através da sua cor e do seu som característico de cada um deles. Aqueles sempre numa posição confortável, para que a gente possa agora equilibrar os nossos chakras em 7 minutos. Podem sentar, respirar profundamente e podem repetir mentalmente cada um desses sons.
Vocês acharam? Não é algo forte, né? A gente percebe a vibração de cada uma das palavras, né? Então, hoje, a proposta é que nós comecemos pela base, o chakra básico. Como o Domingos falou, para aqueles que tiveram oportunidade de estar aqui, nós estamos dentro de um manancial muito grande de energias, é o verdadeiro plasma divino, como o André Luiz nos falou. Então, para que nós pudéssemos chegar aqui nessa nossa versão material, precisava dos arquitetos divinos, ao longo do nosso processo evolutivo, trabalhar uma forma que tivesse a possibilidade, com uma grande hidrelétrica, conseguir as suas subestações. Porque senão, se nós pegássemos a mesma energia que temos logo lá na hidrelétrica e ligássemos as nossas lâmpadas, todas estourariam. Então, de certa forma, essa é a correlação que nós fazemos em relação aos centros de força, aos chakras, que são verdadeiros transformadores, para que nós pudéssemos estar aqui e trabalharmos e atuarmos de forma que eles sejam aqueles que vão fazer a comunicação dessa energia maior, dessa energia cósmica com as nossas energias. Então, ele é a ponte, ele é o transformador que sai, né, do nosso espírito, que está ligado ao nosso espírito, para que a gente receba as informações como ponte do nosso espírito e também da grande energia que envolve o mundo externo, as forças cósmicas. Então, é um transformador de dupla via, de dupla mão.
E evidentemente que cada um desses centros de força ou chakras, da mesma forma, eles têm uma característica que nós vamos observar que desde a parte mais densa da matéria até as questões ligadas e correlacionadas ao nosso psiquismo, às nossas emoções, às nossas questões espirituais, porque cada um ele é responsável por um determinado setor, como fala assim, por uma correlação energética de função, como disse, mental, para cada um dos nossos sistemas orgânicos, como nós vamos ver. E o chakra básico, ele é aquele que está exatamente na base da nossa coluna. Aqui nós colocamos o chakra básico. André Luiz, ele começa já pelo chakra genésico, mas a gente segue outras da literatura que colocam o chakra básico e na verdade não há nenhum problema em relação a isso, porque o chakra básico está intimamente ligado ao chakra genésico, como nós vamos ver, porque é aquele que nos conecta com a nossa sobrevivência. Então, no aspecto, para que a gente faça de uma forma mais didática, a gente coloca o chakra básico como aquele da estruturação da nossa experiência aqui na Terra. E onde a gente vai ver que são muito ligados um ao outro, tanto o chakra básico quanto o chakra genésico. E o chakra básico, o nome em sânscrito é Muladhara. Muladhara, que significa raiz, base, fundamento. A localização dele é entre o ânus e os genitais, a base da nossa coluna e nas 3 primeiras vértebras. O plexo nervoso ligado a ele é o plexo coxígeo ou pélvico, e ele tem uma correlação física importantíssima com as glândulas suprarrenais, que são aquelas estruturas que estão, como o próprio nome diz, acima dos rins, e que tem uma função primordial na nossa sobrevivência, principalmente como nós vamos ver aqui daqui a pouco, nas questões relacionadas às nossas defesas, às nossas proteções, porque é aquela da reação de luta e fuga que vão produzir determinados hormônios fundamentais para nós. E está ligado também à questão da excreção, dos intestinos e dos ossos. Então, como nós estamos já percebendo, o chakra básico, ele é aquele que dá a estrutura, ele vai estruturar, é aquele que, vamos dizer assim, consegue fazer ajuda na modulação da nossa forma física, e ele é ligado ao elemento terra. Ele é ligado ao elemento terra, e esse ligado ao elemento terra significa que, dentro da correlação energética desse chakra, nós estamos falando da questão da sobrevivência, das funções básicas que precisamos para que a gente possa atuar na Terra. O que seja, a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que dormir, né? A gente precisa também de um lugar para dormir, né? Para a gente poder ter uma segurança, uma capacidade de nos sentirmos acolhidos. Então, essas vamos dizer assim, funções básicas nos irmana com os vários animais, né? Todos os animais também têm essa necessidade da sobrevivência e da reprodução. Então, esse chakra, ele tem essa característica. Ele tem uma cor amarelo-ouro, como nós vimos no vídeo. O som é o lam, lam. A nota musical é o dó. E o sentido predominante desse chakra é o olfato. Então, vocês vão ver que ao longo dessa caminhada, cada um dos chakras vai ser ligado, correlacionado a um elemento, vai ser correlacionado a uma nota musical, vai ser correlacionado a uma cor. E o que é interessante, esse chakra, ele tem a forma do quadrado. Um quadrado com 4 pétalas, que segundo os estudiosos falam que são propensões da nossa mente. E esse quadrado nos remete o quê?
a uma delimitação física e há uma lógica, né? Nós precisamos de uma, como a gente fala assim, os 4 pontos cardinais, né? Os 4 cantos do mundo. Nós estamos exatamente fazendo o quê? Nós estamos delineando espaço. E como esse chakra é o chakra da estruturação da nossa forma física, então ele está estruturando esse espaço para nós. E é interessante que quando fala do sentido predominante ao olfato, a gente vai perceber que o olfato, nossa, eu acho que eu estou soprando aqui, deixa eu ver se... o olfato, ele é um dos sentidos no nosso processo evolutivo com a complexidade cada vez mais crescente das estruturas neurológicas, desde os organismos unicelulares até os multicelulares, e depois entrando na complexidade dos animais e chegando até o hominal. Essa estruturação do sistema nervoso, ela é gradativa e os primeiros, vamos dizer assim, funções para que haja sobrevivência e proteção em relação ao ambiente, os elementos sensoriais que surgiram, primeiro foi o olfato, e depois a gente tem a visão, e depois a gente tem a questão do equilíbrio. Então são esses 3 primeiros que surgem no processo evolutivo do ser. E é interessante que o olfato, ele e o paladar estão intimamente vinculados. Isso é muito comum a gente ver, né? Quando a gente come algo que se a gente não está sentindo o cheiro, a gente não consegue saborear aquele alimento de uma forma tão plena, né? Eles dois têm, assim, do ponto de vista neurológico, eles têm os receptores são chamados de quimiorreceptores, porque eles são através desses quimiorreceptores que são já diretamente, no caso do olfato, ligado ao primeiro par craniano e que é diretamente ligado ao sistema nervoso central até o córtex olfativo. Então, assim, nós respiramos, eu quero dizer isso, que a conexão é direta com o nosso sistema nervoso central, pelos as células olfatórias. E com isso, a gente percebe a importância desse sentido, e esse sentido nos conecta muito mesmo com a nossa experiência aqui na Terra. E aqui já falando algo interessante, vocês se lembram que na pandemia do Covid-19, naquelas primeiras cepas que surgiram, qual era um dos sintomas que já era quase que a gente já ficava atento em relação à possibilidade de ter Covid? Alguém aqui teve essa experiência? E o que vocês acharam dessa experiência de ficar sem olfato durante o período? Eu não sentia sabor. Não sentia sabor, nada, né? O cheiro também, o álcool, né? Cheirar aquele álcool de aromadeira. Sim. É bem forte, zero cheiro. Zero cheiro. Não é agradável, né? Ficar sem esse, né? Até hoje eu tenho, meu olfato fica oscilando. Fica oscilando. Às vezes as pessoas estão sentindo o cheiro no lugar e eu não sinto nada. Então, olha aqui, então, aí a gente percebe a importância, né? Olha como os arquitetos divinos, eles produziram, fizeram tudo com tanto carinho, para vocês verem a importância. A gente sempre brinca, a gente dá valor ao algo que a gente tem depois que a gente perde, né? Então, é a questão do olfato, depois vou o seu depoimento, para exatamente mostrar que isso era a angústia de muitos, né? Porque a questão do olfato está ligado também à questão das memórias afetivas pela ligação do sistema nervoso central. Sim? Tudo bem? Pelo que eu estou entendendo mais ou menos, ele está todo ligado, então, seria isso. O triângulo, só boxes, em algo, há uma ligação. Qual seria, se chegou nessa descoberta, porque foi como você disse, a Covid ela desencadeou isso, mas descobrir-se como foi pelo menos só um grupo de espiritual científico, o que foi essa conexão, o que aconteceu para esse desligamento. É pela afinidade do vírus pelas células, dos receptores que nós temos nas nossas fossas nasais. Eles bloqueavam.
Depois a gente vai um pouquinho mais para frente. Mas é importante a gente só colocar que aqui que eu estou dizendo, o cara que estudou o olfato, porque as células olfatórias, elas se encontram exatamente aqui, ó, nessa relação aqui do nosso osso timoidal. Então, assim, é uma relação muito direta, exatamente aqui nessa região. Então, a gente vê que os animais, né, o cachorro e tudo, eles têm um olfato ainda bastante exacerbado, mas no nosso processo evolutivo, a gente já foi dando prioridade a outros elementos sensoriais, entendeu? Então, por isso que há uma diferença. Por exemplo, os pássaros, o elemento sensorial deles mais aguçado é a visão, né? Então, assim, alguns outros também. Mas a gente percebe que em nós a coisa foi ficando e para alguns animais ainda se tornou o olfato. E o olfato também tem um outro dado que ele é ligado à memória afetiva, né? É ligado à memória afetiva. A gente pode passar anos e anos e a gente sente aquele perfume e te lembra, né? O cheiro da comidinha da vovó, né? Da comidinha da mãe, né? O perfume de uma pessoa amada. Então a gente vê como que é interessante, é tudo interligado, né? Então, o chakra básico, como nós estávamos dizendo, ele tem esse significado de casa, né? Da nossa sobrevivência, do lugar que a gente vai ter e vai buscar segurança. É a verdadeira ligação nossa com a nossa mãe terra, né? E a mãe terra, que é aquela que nos enraiza, para a gente pertencer a esse planeta. Então é muito bonito, né? Porque ele vem do pertencimento e a segurança que nós temos quando, por exemplo, diante de quando criança, né? Para onde que a gente corre? Qual o colo que a gente corre quando a gente está fazendo alguma confusão e precisa de apoio? Corre para o colo da mãe, é onde a gente tem a segurança. Então vocês veem que tem tudo uma correlação. Aqui está falando desse nível de segurança, que significa que uma pessoa que esteja com esse chakra básico devidamente equilibrado, ela vai se sentir segura diante da vida, ela vai ter mais autonomia, ela vai ter mais autoestima, ela vai ter um senso de identidade própria, muito tranquila, né? Então nós vamos seguindo aqui. Sim, então o chakra básico, ele está exatamente na base da nossa coluna, e aqui nós estamos mostrando essa figura porque ela é muito interessante, né? Porque ela mostra os centros de força e os seus vários canais de ligação, mostrando essa túnica maravilhosa, né, eletromagnética, como é descrito na literatura espírita e também nas tradições que conhecem o nosso corpo perispiritual ou o corpo astral, conforme aonde a gente se reporta. E, como nós estamos falando, eu acho que eu estou meio complicado com esse negócio que eu estou soprando. Se estiver incomodando, vocês avisam. Como a gente estava falando, o chakra básico, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, que é exatamente um eixo importantíssimo para que a gente possa fazer essa questão da nossa reação de luta e fuga. Por quê? Porque está ligado, vocês lembram a glândula que está ligada a esse chakra? A glândula suprarrenal, que é aquela que produz a adrenalina, que nos deixa pronto para a gente reagir ou fugir, né? E depois tem o cortisol, que vai falar assim, não, já passou o perigo. Aí a gente dá aquela relaxada. Mas nós vamos perceber que quando nós estamos nessa insegurança, isso foi importante no nosso processo evolutivo, porque na vida primitiva, nós tínhamos que matar um leão a cada dia, né? Não sabia se ia comer do outro dia. Então, esse sistema ele foi colocado para a nossa sobrevivência. O grande problema hoje é que, então, essa aqui é a adaptação geral ao controle do estresse, que ele tem 3 fases, mas para mostrar que nesse ponto nós ativamos esse sistema, nós fazemos uma série de reações no nosso corpo. Já pensaram naquele momento que você está comendo uma rua, né, deserta, que você está andando sozinha, você está aqui preocupada? O que acontece? A sua pupila vai dilatar, o seu coração vai ficar um pouquinho mais acelerado, a respiração também, e a glicose é produzida para jogar para os músculos, para exatamente a gente ter aquela reação de luta e fuga. E isso é necessário em determinados momentos de perigo.
Mas quando passa o perigo, a gente tem que entrar novamente no processo de desaceleração para que a gente não fique ativando esse sistema toda a vida. O problema é isso, é que a vida moderna, o estresse, está fazendo com que todo dia a gente não mate um leão, como diz o Luiz, a gente mate 5, 7 leões por dia, porque o tempo todo nós estamos ativando esse sistema, e esse sistema ativado perpetualmente, ele vai produzir todos os malefícios dessa ativação contínua, que vai produzir então o cortisol vai ligar, pode levar, a gente tem elevação da pressão arterial, a gente vai ter elevação da glicose, aí começa a ter vários casos de hipertensão arterial, de diabetes, ligado muitas vezes a esse sistema que está o tempo todo com insegurança e medo. O medo é importante? Sim, é uma emoção fundamental importante, mas o tempo todo nós estamos funcionando nele, vai trazer o processo crônico, que é o estresse, que vai levar ao processo inflamatório em vários sistemas orgânicos. E aqui, só para a gente mostrar, existem vários fatores estressores para a nossa vida diária, moderna, desde fatores ambientais, até uma reação comportamental, os traumas, os abusos, os eventos da vida, quando a pessoa vai casar, separa, tem filho, uma confusão danada. Então, nós estamos o tempo todo diante de vários fatores estressores. Quando a gente percebe esse estresse, a gente sente muitas vezes aquela sensação da ameaça, da falta de apoio, da insegurança. E aí vai gerar uma resposta funcional no nosso corpo de luta, fuga ou de adaptação, que vai ter uma consequência com o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imune e uma resposta também psicológica. É muito comum a gente perceber que quando você está sob muito estresse, a gente fala assim, olha, baixou o grau de imunidade, você ficou mais susceptível à doença. Isso é o que comumente a gente percebe mesmo, né? Então, isso tudo começa exatamente desse sistema alterado e que não nos dá o contraponto para que a gente possa entrar novamente no equilíbrio. Então, gente, a gente vai falar rapidamente. Eu sempre falo que a gente, quando vai falar dos chakras, eu gostaria muito que vocês não fizessem uma correlação direta, porque nós temos essa tendência, né? Fala assim, então quer dizer que eu tenho, quer dizer, então agora é isso, gente. Por favor, tenha uma visão mais panorâmica, mais sistêmica da coisa. Aqui nós estamos dando exemplos, mas nossa, é uma complexidade muito grande. Há de se pensar em várias outras causas, mas é preciso, só para a gente ter um entendimento, que quando esse chakra, que está ligado àquela estrutura fisiológica e aquela estrutura anatômica, que faz uma função fisiológica. Então, quando nós estamos com ele menos ativado, nós podemos ter, então, sinais de hipofuncionamento desse chakra. Isso é lógico, né? Então, a gente tem que encontrar o quê? O equilíbrio, né? O caminho do meio é o melhor. E aqui o que nós vamos ter? Nós podemos ter problemas da coluna vertebral, na estrutura, né? E aí a gente pode ter também nos ossos, nos dentes, né? Alterações intestinais, problemas de próstata, o sangue, que também é importante para a nossa sobrevivência. A preocupação excessiva é algo que pode fazer a gente ter um hipofuncionamento desse chakra, tá? A gente vai perceber que a pessoa que está muito insegura, que está ligada à sobrevivência, a questão do dinheiro, não sei como é que vai pagar as contas no final do mês, vamos correr aqui. Vai pagar as contas no final do mês, o tempo todo fazendo isso, a gente pode desequilibrar esse chakra. O desejo, por exemplo, a tendência a fugir dos problemas da vida, ou a gente minimiza o problema, ou a gente faz aquela fuga que nós estamos aprendendo lá no outro trabalho que a gente faz, né? Ou então o desejo de uma vida mais fácil, menos exigente, ou uma sensação de não pertencer e não querer pertencer a esse mundo. Olha só como que determinados pensamentos, sentimentos, eles vão ativar esse nosso sistema que nós falamos, né? Que é o sistema psico-neuroimunendócrino, e vai acabar efetivando uma resposta daquelas várias respostas que
nós vamos acabar levando a um desequilíbrio desse chakra. A gente tem também, quando ele está hiper em funcionamento, então falta uma flexibilidade da coluna, aí é o outro lado, né? A pessoa é mais enrijecida, mais, né, assim, endurecida em relação às questões. A pessoa tem prisão de ventre e obesidade, porque tem dificuldade, muitas vezes, do desprendimento, do desapego, e quer acumular. Fica naquela lista, eu não sei se amanhã eu vou ter o que comer, então eu vou acumular a partir de agora, para que eu não tenha risco de lá na frente passar fome. A ambição exagerada, o hedonismo, né, que é a busca sempre do prazer, a imposição de ideias e desejos, uma irritabilidade, agressividade, acesso de fúria, pode ter uma inconsequência, não valorizar a vida. Então vai para esportes radicais sem qualquer proteção, não está preocupado se vai morrer ou não, né? E também pode ter uma questão do isolamento. Olha só que interessante, né? Então, quando a gente perceber isso, a gente vê que há uma questão chamada insegurança, né? Insegurança em relação ao que eu faço aqui, como eu estou em relação às necessidades que eu preciso, como é essa questão em relação ao meu núcleo familiar, né? Como que é isso? Então, olha que interessante. E só para a gente lembrar, a gente tem no nosso corpo, como diz no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20, que vai falar sobre os conflitos da alma, que vai falar sobre a questão do Júlio, né? Que o Júlio é uma criança que está sob os cuidados da irmã Brandina e que ele está no processo de recuperação porque ele acabou se envenenando e tem um problema no laríngeo, né? Mas, nesse capítulo especialmente, através de Clarencio, o Clarencio nos explica, como instrutor, que o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por esse centro de força, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, isso é muito importante, porque ele fala que cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Então, vocês imaginam, esse nosso corpo energético, esses centros de força, eles estão sempre com essa energia circulando, ele tem que circular de uma forma equilibrada. Mas quando nós bloqueamos, ou com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com as nossas inseguranças, com os nossos medos, a gente bloqueia, a gente começa a respirar dentro de um determinado tipo de onda e precisamos, então, às vezes, quebrar esse círculo vicioso, vamos dizer assim, porque é dessa forma. E, para a gente fechar, porque já acabou o meu tempo, que depois nós vamos passar para as perguntas, o chakra básico, e tem uma outra questão que eles colocam nesse capítulo que é fundamental e é importantíssimo. Olha só, ele fala o seguinte: tal a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força que rege em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Então, o que André Luiz, através dessa obra maravilhosa, e o instrutor Clarencio quer dizer, é que se nós persistirmos num comportamento, num pensamento, num sentimento que vai levando a, vamos dizer assim, vocês imaginam esses chakras que são chamados em sânscrito, né, roda, vocês imaginam como se fosse uma roda bonitinha, como se fosse um reloginho. Se nós estamos fazendo influxos mentais de insegurança, de medo, não, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir ou vamos exacerbar, vamos desequilibrar o movimento dessa força que está ligada a uma estrutura biológica, e essa estrutura biológica vai responder com aqueles vários adoecimentos que a gente pode, ali foi citado nos sistemas orgânicos. E é interessante, para nós já fecharmos, que então significa que a doença ou o adoecimento é um sinal de alerta, já é um processo de cura, porque é a oportunidade que nós temos de pensar e parar e falar: opa, peraí, alguma coisa aqui, vamos ver o que eu posso fazer para ajudar. Vou procurar um médico, vou procurar um psicólogo, vou procurar meu terapeuta, meu psiquiatra, vou tomar meu remédio, tudo certo, mas é necessário,
como a gente está falando da perspectiva do espírito imortal, o que eu preciso aprender com essa lição? Eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente tem que sempre lembrar disso, né? Então, o chakra básico, ele vai nos trazer essa questão. Estamos aqui, sabemos por que estamos, e eu vou superar dificuldades e vou caminhar para frente, porque a nossa perspectiva é lá em cima, né? É nós ao equilibrarmos e nós temos que aproveitar a jornada evolutiva desde a Terra, aproveitando essa oportunidade maravilhosa que nós temos. É isso que eu queria falar nesse momento, por enquanto. E a gente vai agora passar uns minutinhos para perguntas. Eu estou aqui com a assessoria das universidades, qualquer coisa joga para elas. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre o que a gente falou. Depois, no final, a gente vai fazer uma dinâmica, tá? Para que a gente possa aprender. Existem várias técnicas que a gente pode equilibrar o chakra. Um deles foi aquele vídeo, mas existem outras técnicas. E aí a gente vai fazer essa dinâmica no final, para nós sairmos aqui, todo mundo super equilibradinho no nosso chakra básico, e vai ficar a sugestão de vocês fazerem essa dinâmica em casa, até o próximo mês, para a gente ver, quando a gente chegar aqui, como é que nós estamos, beleza? Então tá, estamos aqui à disposição. Quem quiser perguntar. Deixa eu tomar. Quem foi de frente? Vamos lá. Pode falar. Você fala de pensamento, influenciando esse chakra. Há alguma especificidade do campo do chakra, de uma onda ou frequência, vamos chamar, do campo mental? Então, tipo assim, frequência tal se equilibra fulano. Sim, é interessante. Essa pergunta é bem interessante, porque são influxos mentais. Então, o que acontece? O Jung dizia que os chakras são centros de consciência. Então, já ainda mostra que a consciência é um nível mais ainda profundo. Então, significa que se nós tivermos pensamentos, sentimentos que estão girando em determinado assunto, determinado tema, vamos dizer assim, existe em cada chakra uma emoção, existe em cada chakra uma percepção para que possa, vamos dizer assim, como fala assim, a gente vai conseguir botar da forma fisiológica aquele problema que nós estamos acontecendo. Então, por exemplo, né, aqui nós estamos falando do chakra básico, né? Então, meu pensamento, nossa, estou muito preocupada, estou muito insegura, estou muito preocupada, muito segura. Aí, o comando vem do nosso espírito. O coronário, ele é o grande regente de tudo. Mas aonde que está aquilo que o André Luiz falou? Aonde que está a nossa onda? No circuito da nossa onda? Não está muito ligado a esse tipo de preocupação? Então, a gente vai desequilibrar mais provavelmente esse. Então, de certa forma, assim, porque cada um dos chakras, eles têm, não é por acaso que eles têm essas formatações do ponto de vista geométrico, e eles têm aquela número de pétalas, né? Então, por exemplo, o chakra básico tem 4 pétalas, e segundo alguns autores, falam que isso são propensões da nossa mente, e eles têm uma frequência. Quanto mais você vai elevando a sua, vamos dizer assim, ascendendo no seu entendimento, na sua segurança, na sua paz, mais você vai entrando nos chakras que são aqueles de vibrações mais sutis. Mas é importante lembrarmos que nós estamos aqui todos em aprendizado. Então, significa que nós estamos o tempo todo ciclando entre um ou outro, determinados tempos da vida, né? Quando a gente passa aquela raiva, né? E aí a gente vai, né? As pessoas começam a sentir aquele mal-estar no estômago e tudo.
Então, isso vai depender, você entendeu como que é? É como uma onda mesmo. Aonde que eu vou me segurar? Essa onda vai parar onde? Vai parar onde que está o reflexo, onde está a exteriorização daquele processo. Sim, a gente Depois da queda para você. não sei se a minha pergunta é muito básica. Aham. Eu estou com dificuldade de entender se o chakra ele tem um local de existência, um local do nosso corpo, porque você diz que ele está, o básico, por exemplo, está ligado a certas estruturas. Você falou ossos, você falou não órgãos-genitais, intestino. Ele está fisicamente localizado ou isso é uma energia que circula, mas ele tem um determinado local? Porque como, por exemplo, você vai aplicar um passe, você usa as mãos naqueles locais. Sim. Então, eu queria entender melhor isso. Nós estamos falando exatamente de fluxos energéticos, fulcros energéticos. Então, aqui você vê que ele está localizado à base, mas é uma energia mesmo. Então, ele vai fazer a especificidade dele no nosso sistema orgânico. Então, por isso que cada um dos chakras está ligado a uma glândula, está ligado a uma estrutura física, e essa glândula vai produzir o quê? Vai produzir a resposta hormonal, a resposta bioquímica diante daquilo que nós pensamos. Então, a gente não pode, ali nós fizemos a figurinha, né, que está ali na base, não está fixo ali, não está fixo. É uma coisa dinâmica, nós temos que ver esse estudo de uma forma... Ele é dinâmico, a energia ali é dinâmica, né? Como a gente fala, por exemplo, se quando nós estamos sentados, a energia maior do chakra básico está na base da nossa coluna. Mas quando eu estou aqui em pé, é aonde? É nos meus pés. Entendeu? Porque é meu aterramento. Por isso que os indígenas, as tradições indígenas, por exemplo, tem aquela dança do toré, não é? Ó, aterrar. Entendeu? Então, assim, então quer dizer que está aqui, tá? Não. Imagina que está uma coisa dinâmica. Parou lá embaixo, agora vem cá, entendeu? Então, assim, e todos estão interdependentes e interligados. Quando um está desequilibrado, isso é uma coisa muito bonita no corpo humano. Quando um órgão está em desequilíbrio, os demais, em sistema de cooperação, vão tentar ajudar. Vão tentar ajudar para ajustar para o negócio sair daquela que a gente chama de homeostase, daquele equilíbrio, né? E às vezes essa resposta ela pode ser até exagerada e levando também a outros adoecimentos. Mas a tendência do nosso corpo e aí os chakras, eles estão exatamente no nosso corpo espiritual, né? Desde o grupo etérico, vai acontecer, é como se fosse exatamente aquele funil, o roda-moinho, né? Que a gente olhando daqui, a gente está vendo uma visão, mas ele está... Por quê? Porque ele é a ponte informacional, ele é a ponte transformadora e informacional. Por quê? Ele traz do nosso influxo mental, através do nosso espírito, passando por ele para fazer o reflexo no nosso corpo físico. Então, se eu estou com sentimento de medo, insegurança, desamparo, eu estou provavelmente com esse chakra básico. Exatamente, desequilibrado. Exatamente. E aí existem pessoas que são clarividentes, que elas são capazes de, avaliando a pessoa, elas perceberem o movimento irregular do chakra que está em desequilíbrio. E às vezes fala assim, olha, você pode ter alguma questão relacionada a esse órgão aqui, que ela consegue perceber. Eu queria saber Vamos que a Eva se é possível que o organismo não consiga responder, digamos, depois de a adrenalina e tudo, se ele não consiga equilibrar o cortisol, você conseguir se equilibrar, não porque você, psicologicamente, você está sintonizando a energia, mas pode haver um bloqueio disso, o organismo não funcionar em relação a isso. Você fala na segunda resposta? Isso é. Existem fases nessa questão do estresse. Então, existe a primeira fase, que é essa fase que vai liberar bastante adrenalina, vai fazer aquele monte de confusão. Estou pronta para correr ou fugir, né? Mas depois que você percebe que o período passou, aí vem a segunda etapa, que é o cortisol. O cortisol está dizendo assim, vamos ajustar aqui? Está tudo ok, vamos embora, vamos
em frente. Aí ele vai se ajustando. Só que, qual que é o problema? No mundo moderno hoje, nós estamos o tempo todo com a questão da insegurança, do medo. Então, você mal saiu da primeira... Você está fazendo isso aqui, ó. Você lembra da preocupação excessiva? Então, quando você está fazendo isso, você acaba desequilibrando toda essa resposta que é natural. Aí você vai ficar o tempo todo ativando o sistema hipotálamo, hipófise adrenal, liberando a adrenalina, aumentando a pressão, ficando tenso, e depois você vai para a questão do cortisol, e o cortisol não baixa mais, vai ficando alto. Por isso que hoje, muitos profissionais, quando vai avaliar a pessoa, ela avalia o cortisol, exatamente porque a presença do cortisol elevado está significando que aquela pessoa está sob estresse, e que provavelmente muitas das doenças que ela vai ter relacionadas a diabetes, resistência à insulina, hipertensão, está ligado a um eixo, esse eixo totalmente ativado o tempo todo. Por isso que nós temos que aprender a fazer a questão do fluxo, entendeu? E é muito interessante pensarmos, né? Às vezes a gente fica preocupado excessivamente com coisas que nem vão acontecer. Então, por isso que a gente precisa de aprender técnicas para que a gente tenha consciência de que, não, peraí, já passou. E não ficar imaginando riscos, medos. Porque se nós ficarmos o tempo todo sobre essa tensão, nós estamos com esse sistema totalmente ativado e o nosso chakra desequilibrado. Então, fisicamente, não há possibilidade de não conseguir regular isso. Só o físico, essa era a pergunta. Ah, sim. Se só o físico não consegue regular. Não, o físico, cortisol. O físico vai, assim, se você tiver tudo bonitinho, equilibrado, vai equilibrar. Vai equilibrar. Agora, o problema é a gente estar ativando esse sistema desnecessariamente. A gente pode falar de individualidade dos chakras e daí se cada equilíbrio, digo assim, os equilíbrios e os desequilíbrios, uma possível associação até com o plano encarnatório da pessoa, ou uma segunda opção que eu acho que a senhora andou mais por essa ideia. Os chakras são comuns e refletem, talvez, a alma nítida da pessoa, e aí ele vai equilibrar ou desequilibrar de acordo com esse comum, que aí sim seria específico, mas ele seria comum a todos nós. Os chakras em si, eles seriam comuns, a pergunta é essa, eles seriam comuns a todos, né? Seria a mesma constituição, ou ele teria em si uma individualidade, já inclusive uma possível associação com o plano reencarnatório, porque eu tenho esses equilíbrios, aquela pessoa tem outros, ou não, né? Excelente pergunta. Porque, na verdade, a gente aqui, como a gente falou, a perspectiva do espírito imortal, é evidente que nós, no nosso planejamento reencarnatório, nós vamos trazer a vulnerabilidade, ou vamos dizer assim, a sensibilidade naquele sistema no qual a gente precisa de ajustar, né? E também nós podemos desajustá-lo nessa vida, né? Por quê? Pela nossa disciplina, pela nossa incuria, né? Por exemplo, uma pessoa pode vir com uma predisposição para uma doença do sistema digestivo, por exemplo, né? Mas se ela alimenta de forma saudável, segura, ela pode não trazer aquela manifestação de uma predisposição que ela teria, porque ela já está se ajustando. Por outro lado, tem pessoas que exageram na questão da alimentação, exageram na questão da bebida, exageram em relação a tudo. Você lembra aquela frase lá do Clarence? A viciação da mente vai levar a um desequilíbrio desses centros de força, que por sua vez vai ficar girando na onda de que nós estivermos pensando. Então, na verdade, existe na sua resposta, existe essa dupla possibilidade. Nós vimos porque é interessante isso, que nós da área de saúde, aqui com os colegas, né, também, que são médicos, a gente percebe, tem pessoas que adoecem bem mais no sistema digestivo, outros adoecem no sistema respiratório, outros adoecem no sistema geniturinário. Por que isso? Porque muitas vezes é exatamente nessa nossa visão sistêmica,
relacionado àquela emoção que não foi devidamente equilibrada, da outra vida, ou de agora, e aí vai causar os desequilíbrios. Respondi? Sim? A nossa flautista. Ela é flautista também. Não, faço não. Aí, pronto, ficou meu filho agora, gente. Agora eu vou ter que estudar flauta. Sim. Na mesma proporção, o caminho inverso. Uma vez, ainda que no contexto kármico da gente trazer um problema aqui ou acolá, com as nossas ações, pensamentos e terapêuticas, né, nós podemos reverter também. Né? Quando Jesus nos diz o amor cobre uma multidão de pecados, a gente pode transferir, fazer um paralelo com essas outras coisas. São um outro nível de pensamento, do meu comportamento, da minha ação, do meu pensamento, eu estou favorecendo esse equilíbrio também. Né? Então, se eu venho muito raivoso, porque não só o problema fisiológico vai estar no nosso corpo, mas também no campo emocional a gente vai ter aquela tendência. Então, eu vim com um problema no estômago, porque ou eu bebi muito, ou comi muito, ou eu fui uma pessoa muito irritada, muito nervosa. E quando a gente reconhece em si que eu tenho essa irritabilidade, essa arrogância, estou sempre brigando com o mundo, e no momento em que cai a ficha eu percebo isso, posso fazer um trabalho do caminho inverso. Então, agora eu vou ficar zen, eu vou me tratar, vou fazer o que o médico me disse, vou fazer a terapia, vou fazer não sei o quê, vou fazer o bem, aí a gente vai revertendo, né, o nosso quadro de adoecimento. Perfeito. É isso mesmo, porque a gente estava falando, é uma via de mão dupla, né? Então a gente sempre tem que pensar, eles são a ponte, né? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer essa comunicação para que tudo funcione de forma boa? Perfeito, obrigada. Sim, mais alguém? Assim, comigo. A primeira pergunta que eu me deu uma certa sensação de que talvez era preciso a gente recapitular o que foi trabalhado na nossa aula ano passado, em relação a onde a gente localiza os chakras. Né? Assim, pelo menos a leitura da pergunta dela me pareceu um pouco, assim, parece que a ânsia de querer localizar um chakra. Não é isso? Não é isso aí quando você falou? É isso? Exatamente. Então, acho que é oportuno a gente pegar um pedacinho de tempo para a gente repensar o que foi trabalhado. E eles estão todos os 7 principais, né? Porque a gente tem mais de 700. Tem vários. Chamados NADs, né? Os microchakras, são os canais. Sim. Então, é importante a gente lembrar que eles estão localizados no perispírito. E a conexão deles com a parte do corpo físico se dá através do duto etérico. Sim. Né? E aí, quando eles que estão localizados no perispírito se acham em desarmonia, eles vão refletir em certos pontos conforme eu colocou ali. Então, o chakra básico, por exemplo, ele vai interferir na minha realidade, no meu bem-estar genésico. Porque a própria colocação do Chico ali, no segundo texto, ele diz, prejudica a harmonia de papel desses corpos que fossem de nossa alma. E prejudicados, naturalmente, nos torna escravos com seus efeitos de desequilíbrio. Então, nós temos duas realidades. Porque a gente está habituado, dentro da cultura do homem, a estudar o corpo humano físico. A gente tem uma ideologia e sabe onde é que está o coração, onde é que está o fígado, o baço, o rim, não é assim? Os olhos, o nariz, boca, as glândulas e o corpo físico. Mas não é da nossa cultura estudar os chakras que tem lá nos hindus. Né? Na Índia, os meninos estudam no mesmo grau de importância. Assim como é importante aprender o Beabá, né? A soletrar, na Índia eles aprendem também os chakras. Faz parte do projeto didático pedagógico da comunidade chakras. Né? Então, eu acho que é oportuno que a gente reflita isso, a gente recapitule isso. E aí, onde está? Onde eu localizo o chakra? Eu localizo ele
Não, ele está no perispírito agora, ele corresponde diretamente ao benefício sacro. Exatamente. Certo? Então, e quem é que responsabiliza dessa conexão, dessa simbiose? É o grupo ETL. Puxa o físico com o perispírito. Perfeito. Muito obrigada. Excelente. Gente, eu acho que daqui a pouco a gente vai voltar uma roda aqui, nós vamos conversar, que eu sabe muita coisa aqui, muito legal. Sim. Obrigada. Porque eu estava aqui pensando nisso, né? Nós estamos muito a matéria federal, mas nós temos os etéreos, nós temos o perispírito, aonde que está, como ele falou, daí é onde começa tudo, né? Onde tudo está ali, tanto da vida pretérita como atual, e temos as camadas, né? Então, essas camadas, temos os meus simpáticos fazendo toda uma situação que necessita de interligação, não é? Que era a dúvida dela, aonde ficar? Daí a professora falou que eu achei ótimo que eu estava fazendo uma matéria lá. Onde é que o perispírito, do pretérito, as camadas, daí eu estava bem assim, né? Bom, é isso mesmo. Para alguns, nós estamos inovando. Para alguns dos nossos conviventes, né, das pessoas comuns com quem convivemos, nós estamos inovando. Quando eu falar dos planos chatos, vamos que isso está no coração, fisicamente falando? Não, tem que explicar. Está lá no perispírito. O que é perispírito? E é importante a gente pensar que é perfeito isso, né? Porque nós estamos falando de estruturas que estão vinculadas, por isso que nas aulas passadas a gente falou um pouco dessa questão do que por isso que a gente fala chakra centro de força, porque o André Luiz fala centro de força, né? No sentido de que está mais profundamente ligado à estrutura perispiritual, que ela é em camadas, mas é tudo interligado. Mas é aquilo que eu falei, é como se fosse um tornado, né? Sabe aquele filtro, né? A gente está olhando, exatamente, então ele está ligado lá naquelas regiões mais profundas. Isso é uma preocupação de alguém que falou sobre o passe, não me lembro quem falou do passe, porque geralmente na sala de curso, né, se aplica passe, na sala de sucessão também. E nós estamos indo nisso, com os irmãos, os nossos mentores, e o mentor que estava no passe, né? Então, como? Daí ele teve espírito, né? Onde, como aplicar? Então, esse conhecimento é muito importante, né? Para compreender isso. Desculpa, não é porque essa turma, nas aulas, primeiras aulas, foi uma aula da Débora, nós queríamos recomendar para quem está realizando hoje, para assistir para o Telegram, as aulas são gravadas lá. Então, as primeiras aulas foi exatamente sobre isso, sobre os povos, né, para que a gente pudesse chegar. Então, assim, o público de vocês vai entrar, a gente convida, né, para entrar lá e ouvir as outras aulas, né, também. Que vai fazendo essa coisa de clarear. Mas nossos amigos aqui são maravilhosos, né? E nós estamos no horário. Eu já assisti as aulas sobre o espírito, sobre a organização. Não, claro, mas isso é importante. Nós estamos aqui para isso, assim, para a gente estar junto, aprender junto. Sim, Georgiana, pode falar, nós já vamos fechando as perguntas, o que nós vamos fazer agora? A gente não pode falar, Georgiana, você vai então tá bom, das aulas. Então, gente, nossa, que legal, né? Deu para interagir bastante hoje aqui. Foi como eu falei, né? A gente está junto. Vambora, né? Vambora. Mas a ideia também é um pouco essa, né? Porque, como eu falei, nós estamos aqui no esforço conjunto, né? De aprender juntos. Aqui nós não temos nenhuma pretensão de falar somos extras, nós também estamos exatamente nessa caminhada. E é bom que cada um traz a sua experiência, cada um já estuda isso, já a sua vivência, né? Então, isso é importante. Gratidão a todos. Agora nós vamos fazer o nosso exercício para a gente fechar o horário, né? Porque a disciplina é uma das coisas que a gente aprende, né? Dentro da doutrina. Então, gente, nós vamos agora convidar vocês para que, observando aqui, né, a figura do nosso chakra básico, o verbo que é dele é eu sou. Eu sou. Por quê? Porque
nós somos filhos de Deus. Nós somos seres muito amados de Deus. E eu estou nessa experiência reencarnatória. Então, o chakra básico, ele nos remete à segurança, porque é imprescindível sentir as leis divinas e a presença amorosa do Criador em nossa vida. Essa é a segurança maior que nós temos que buscar. A conexão com o nosso Pai, que tudo provê. Porque se nós observarmos em volta de nós a natureza, quantas ameaças que nós percebemos em nós e que foram devidamente acolhidas, já resolvidas pelo Pai maior. O fato de estarmos aqui respirando, né, sem preocupar como é que está sendo a formação desse nosso ar atmosférico, como que está essa questão da nuvem, do sol, eu sou, porque Ele, né, Deus e Jesus nos ensinou isso. Nós temos que fazer agora a nossa conexão. Nós não somos seres separados de Deus, nas palavras de Humberto Golden. Nós somos seres que não somos idênticos a Deus, mas somos distintos de Deus. Somos idênticos na essência, mas somos distintos na experiência. Então, essa é a ideia que a gente quer que a gente saia daqui, para que seja o que aconteça conosco. Confie que o Pai, Ele está provendo tudo o que nós precisamos. Agora eu vou convidá-los, aqueles que se sentirem confortáveis, pode sentar como vocês estão, com o pé bem apoiado no chão. Quem se sentir à vontade pode ficar em pé, porque eu vou fazer um exercício com o meu chakra pela planta do pé. Então, vocês podem, agora, nesse momento, eu vou falar frases que são comandos mentais, afirmações mentais, que a gente pode fazer como exercício para que a gente possa, no momento em que precisar, sempre equilibrarmos, porque as palavras têm uma onda, as palavras têm uma força, e essas palavras são capazes, então, de nos ajudar a levar as nossas bilhões de células, especialmente as células relacionadas à especificidade do chakra básico, a palavra que vai nos dar segurança, está tudo bem. Então, aqueles que quiserem fechar os olhos podem fechar. Eu vou dizer as palavras e vocês repitam ela mentalmente, imaginando um quadrado amarelo, brilhante, na base da nossa coluna vertebral. Sinto-me seguro. O mundo é um local amigável. Sinto-me seguro. O mundo é um local amigável. Meus pés estão firmes no chão. Sinto-me enraizado. Meus pés estão firmes no chão. Sinto-me enraizado. Sou atento e disciplinado. Sou atento e disciplinado. Tenho e sempre terei o suficiente para viver bem. Tenho e sempre terei o suficiente para viver bem. Sou grato a todos os desafios e aprendizados que a vida proporciona. Sou grato ou grata a todos os desafios e aprendizados que a vida proporciona. Lembremos do nosso Mestre Jesus. Aqueles que quiserem abrir os olhos, para que nós possamos fechar com
o Evangelho de Jesus. E quanto ao vestiário, ao vestuário, por que não andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestiria muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que nos vestiremos? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21 a 30. Olhem os olhos, saímos com essa segurança maior do nosso Mestre, que tanto nos ensina. E aqui fica um convite para o MEDMESP 2025, que é o Encontro Nacional das Associações Médico-Espírita de todo o Brasil. É um encontro incrível, em que a gente vai falar desses temas, tem vários convidados. Então, aqueles que quiserem, vai ficar também para vocês entrarem no site, já está sendo as inscrições. E, por final, nós temos o nosso encontro, dia 26 de maio de 2024, nessa mesma sala, com a nossa segunda parte do chakra básico, uma facilitadora que vai ser a nossa querida Gilda, nossa Gilda psicóloga. Ok? Obrigada.